Pep Guardiola concedeu uma entrevista bastante interessante à brilhante repórter da ESPN Brasil, Nathalie Geda, da qual eu gosto muito. Ela que é correspondente da emissora lá no Reino Unido, cobre a Premier League, e por conta da transmissão da ESPN a ser broadcast com relação à Premier League, ou seja, para o mundo inteiro, a ESPN Brasil tem um canal muito facilitado para conseguir esse tipo de entrevista exclusiva com grandíssimos nomes da liga, vários técnicos, ótimos jogadores, os de primeira linha, vira e mexe são entrevistados ou pelo João Castelo Branco ou pela Nathalie Gedra, sempre com muito brilhantismo, porque trata-se de dois excelentes repórteres, na minha opinião. E o Guardiola, na entrevista que ele deu para a Nathalie, que está lá no site da ESPN, eu convido que vocês assistam, algumas pequenas coisas que foram ditas ali, coisas até triviais, mas de tão triviais nos faz realmente refletir sobre por que aqui no Brasil a gente está longe de ter um Guardiola, está longe de ter um Klopp, pessoas com essa visão de futebol, com essa visão de jogo capaz de fazer o que esses caras fazem, né? E a entrevista dele deixa clara essa distância dos técnicos brasileiros, da possibilidade de a gente ter algo parecido aqui no Brasil. Eu vou meio que explicar porquê, claro, não sou dono da verdade, é apenas uma visão minha do porquê que isso acontece. Existem vários outros motivos, além dos quais eu vou falar aqui, mas antes gostaria de convidar você, porque amanhã, 8 horas da noite, a gente vai ter uma live exclusiva para os membros aqui do canal, somente para membros sênior. Vou pedir para que você clique aqui para conhecer nossos planos, ou no link na descrição, ou no comentário fixado, ou mesmo no botãozinho de Seja Membro para você ver como é que são lá os pacotes. Te garanto que é super baratinho. Mas por que essa live amanhã é importante? Porque além da gente responder absolutamente todas as perguntas que os membros sêniors fizerem pra gente, sobre qualquer assunto, tá tudo liberado. Além disso, quem estiver na live vai concorrer ao vivo a uma camiseta original da Adidas, ou do Manchester United, ou do Arsenal, ou do Real Madrid, vai poder escolher e vai receber no conforto do seu lar aí. Então convido, se você ainda não é membro, se torne aí para poder participar amanhã desse sorteio e a gente responder todas as suas perguntas. É claro, você vai ter acesso também a vídeos exclusivos que a gente está trazendo aqui. Já te contei a história do dia que eu tomei esporro do Mauro César Pereira, o dia que eu fui ameaçado por Jorge Nicola, o Felipe no dia que ele quase trocou soco com Viola. Tem um monte de vídeo legal aqui exclusivo para os nossos membros, então vale bastante a pena. Mas enfim, voltando ao assunto, a entrevista foi bastante interessante, já chamou a atenção que o Guardiola se apresentou com uma camiseta preta dizendo hate fascism, que é eu odeio o fascismo, né? E nessa camiseta demonstra uma opinião política dele, né, contra essa extrema-direita fascista, e que já no Brasil, se algum técnico é pego utilizando uma camisa como essa, facilmente seria repreendido pelo clube, porque, como diria Michael Jordan, os republicanos também compram tênis. Quem assistiu a série lá da NBA, a série do Michael Jordan na Netflix, que mostra a passagem dele na NBA, a aposentadoria, a volta, os títulos que ele conquistou, tem um episódio na primeira passagem dele pelo Chicago Bulls que concorriam para uma eleição um senador negro, progressista, e que a mãe dele pedia para que ele apoiasse, porque o Michael Jordan era o principal nome do esporte norte-americano, um dos principais nomes da época no esporte no mundo, talvez até o principal no mundo. E o outro era um republicano extremamente racista, extremamente fascista, branco, e o Michael Jordan não quis participar, não quis apoiar o senador negro, disse que republicanos, dizendo no caso do branco, também compravam tênis, ou seja, as pessoas que votam nesse cara também compram meus tênis, eu não posso me manifestar porque eu vou perder dinheiro. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Na série ele fala que não foi bem assim, que ele não conhecia o deputado negro, etc e tal, mas isso manchou a carreira do Michael Jordan, manchou a vida do Michael Jordan, apesar dele ser um dos meus maiores ídolos no esporte. O cara é nossa senhora, eu que adoro basquete, né, ainda mais sendo negro, tudo que ele fez para a comunidade, agora inclusive doando aí, milhões de reais para a causa aí do George Floyd, etc. Mas esse foi um episódio que manchou a vida dele e denota muito como os dirigentes do Brasil pensam. Você acha que, por exemplo, se um treinador brasileiro aparecesse com uma camisa dessas, totalmente num momento politizado e polarizado que o Brasil vive, ia ser aceito?
eu duvido muito. Mas isso é apenas um detalhe, mas denota que o Guardiola é um tipo de cara que não tem medo de expor as suas opiniões, inclusive as mais controversas. A gente precisa também entender que ele é um espanhol vivendo na Inglaterra, não existe toda essa polarização, embora o presidente, o primeiro-ministro inglês, seja um cara, para muitos, de extrema direita, então ele está num país que não é tão simples tocar nesses assuntos também, e ele toca, isso é bastante importante de ser dito. Mas além da questão política, que aí mostra muito mais uma visão dele fora de campo, uma compreensão dele sobre a vida como um todo e a falta de receio que ele tem, pelo tamanho até que ele tem de se manifestar fora do campo. Falou inclusive para a Nathalie Geda, deu declarações quando ela perguntou da camisa, falou que o grande problema do mundo, e eu concordo totalmente com ele, é a desigualdade social, que os desfavorecidos têm que ser sempre ajudados, né, pela sociedade, que a classe média precisa aumentar, precisa ser mais próxima, precisa ser mais complacente com os miseráveis e tudo mais. Deu um discurso bastante importante. Mas aí, conversando sobre outras coisas, ele fala uma hora, ela pergunta para ele sobre a temporada, e ele fala que o treinador ele tem sempre que estar aprendendo, né? Que essa temporada ele se surpreendeu muito com o Sheffield United, um time que vem fazendo uma excelente campanha, um treinador que vem subindo o time em várias divisões consecutivas. Essa temporada foi uma temporada muito interessante do Sheffield, não sofreu nenhum risco de cair para a segunda divisão, arrancou pontos importantes de clubes grandes, uma temporada bastante sólida e muito acima da expectativa do que se esperava do Sheffield. E ele não diz exatamente o que, e aí eu achei até que rolou uma pequena falha da Nathalie não ter perguntado o que ele aprendeu, porque ele falou, aprendi uma coisa com o Sheffield aqui que eu nunca vi na minha vida. Só que ela não pergunta o que, ele não fala, eu fiquei com essa curiosidade. Mas de qualquer jeito, ele é um cara capaz de aprender um método novo com um time pequeno inglês no universo que ele está. E aqui a gente vê técnicos brasileiros que já conquistaram vários títulos, etc e tal, dizendo que nada mudou no futebol. Por exemplo, Vanderlei Luxemburgo, para citar nomes e não falar que eu estou fugindo. Vanderlei Luxemburgo vira e mexe, dá declarações dizendo que o futebol não mudou absolutamente nada, que isso é tudo historinha da mídia, que só muda a nomenclatura, mas que o futebol é o mesmíssimo que ele jogava lá nos anos 90, o que é uma mentira cabal. Mentira cabal. E olha que eu gosto do Vanderlei, hein? Para mim foi um dos melhores técnicos brasileiros no auge que eu vi. Mas esse é o tipo de discurso de um técnico como ele aqui no Brasil. A gente vê discursos, por exemplo, do Renato Gaúcho, dizendo que estudar não vira nada. E isso também se tratando de um técnico que está há mais tempo num clube aqui no Brasil, fazendo um brilhante trabalho. Que ele não precisa estudar, que ele jogou bola e que ele domina todas as funções. Há quem diga, quem acompanha o Grêmio mais de perto, que o auxiliar dele é que dá padrão ao time, não ele. Ele que inclusive tem falhado aí ido pra praia, tomado várias atitudes aí anti-populares, vamos dizer assim, nessa pandemia, tem ido lá pra praia com a filha dele, não sei o que, não respeitado o isolamento social. Enfim, então por essas e outras a gente vê dois técnicos, para citar exemplos, dois técnicos que estão em dois grandes clubes no Brasil, que são dois dos principais favoritos aí para tentar tirar alguma coisa do Flamengo no ano, Grêmio e Palmeiras, pelo trabalho do Renato, muito principalmente, e o trabalho da diretoria, totalmente equilibrada, da base, etc. E também pela grana que o Palmeiras ainda tem, por mais que esteja perdendo o jogador, é um dos times que tem mais investimento no país. A gente vê técnicos desses dois times brasileiros com pensamentos como esse, enquanto um Guardiola, que é um cara que já ganhou tudo na vida dele, tinha tudo para dizer, não preciso, eu tenho que ensinar, não tenho que aprender. Agora eu faço livro, e aí vai o Dorival Júnior lá no avião lendo meu livro. Eu vou ensinar, não vou aprender, não. Ele está sempre aprendendo. O Sheffield United foi capaz de ensinar algo para o Guardiola. Ele é o cara capaz de falar sobre qualquer tipo de assunto. E aí chega no X da questão, no ponto crítico. A gente aqui no Brasil, e aí é uma reflexão mais profunda, mas a gente aqui no Brasil tem uma educação muito defasada. O jogador de futebol ele é praticamente produzido para se tornar um jogador de futebol. Ele abandona os estudos muito cedo, etc e tal. E a grande maioria dos treinadores de futebol brasileiro são ex-jogadores. Vem desse contexto
de parar, na maioria das vezes, ter parado de estudar muito cedo. Quando voltou, fez no máximo ali uma faculdade de educação física, que, convenhamos, não forma ninguém para ser treinador de futebol, não forma nem pensamento crítico. Eu acho que seria muito mais legal os treinadores de futebol fazerem uma faculdade de filosofia, por mais bizarro que pareça isso, do que de educação física, porque a parte prática da coisa eles jogaram futebol, foram treinados por diversos treinadores, sabem como que pode se organizar um treinamento, podem fazer vários cursos com outros treinadores lá fora, ver o que está de mais moderno sendo implementado. Então não vejo muito sentido na faculdade de educação física para esses caras. Mas de qualquer jeito, independentemente da má formação também que o Brasil detém com relação aos seus técnicos, não existem cursos de fato muito relevantes, os que existem são muito caros e que só ex-jogadores de muita qualidade, detêm uma grana forte, conseguem fazer. Né? Então é um mercado muito limitado, a gente não permite. Imagina, você que está na sua casa, você de repente você se considera, você fala assim, caralho, vamos supor, digamos você que está na faixa aí dos 15 aos 20 anos. Cara, você é amante de futebol, você adora, você entende tudo de tática, você explica para as pessoas, você respira futebol. Qual é a chance de você virar treinador um dia? Cara, é muito, mas é muito pequeno. Treinador de um time grande, etc e tal, ou de um time pequeno e subindo na carreira, é muito pequeno. As possibilidades, o mercado brasileiro é muito pequeno, é muito estreito para o treinador, para qualquer tipo de treinador começar o seu trabalho aqui no Brasil. Fora isso, o problema educacional que a gente tem faz com que essa galera que se torne treinador, que veio desse mundo da bola, o ex-jogador, etc e tal, como ele não teve estudo suficiente, não é como o americano, né, que tem um outro sistema de atletas, que vem tudo da universidade, etc e tal, tem uma formação em si educacional muito mais forte. Aqui no Brasil não, os jogadores são treinados para ser jogadores de futebol, ponto e acabou. Haja visto o Neymar, que não tem nenhum senso crítico, é um dos jogadores mais ricos do mundo, mais bem-sucedidos do mundo, mas não consegue pensar fora da casinha. Simplesmente não consegue refletir minimamente sobre nada. É uma porta, porque não se interessa e também porque não teve a educação. Foi formado exclusivamente através da bolha dele para se tornar um jogador de futebol. Isso tudo faz com que esses técnicos vindo dessa bolha de jogadores de futebol do Brasil, que em suma maioria são caras que não têm tanto acesso à educação, etc e tal, faz com que você não crie algo que é fundamental na profissão de um técnico, que é senso crítico. Senso crítico mesmo. Para você entender o jogo de futebol e todas as mudanças, não basta você ter sido jogador, não basta você ter sido treinado por grandes treinadores. Você precisa aprender e, mais do que isso, saber aprender. Porque você pode ter as melhores aulas, o Guardiola pode pegar você e colocar numa sala e tentar te explicar tudo o que ele sabe. Se você não tiver minimamente um QI desenvolvido para absorver o que o Guardiola tem para te dizer, aquilo vai entrar no ouvido e vai sair no outro. E aí o que vai te sobrar, e que o brasileiro soube fazer muito bem ao longo das décadas, é a motivação. Tanto que os principais técnicos brasileiros foram os grandes motivadores. Aqueles caras que colocavam o time para cima, a família Scolari. A família Scolari, o Filipão sempre foi um bom técnico em defesas, nada mais. O resto era tudo na base da motivação. Entendeu? Outros tantos que a gente teve na história. Então, o que rola, o que acaba rolando é isso. No momento que cada vez mais o futebol vai deixando, vai colocando esse técnico motivador de lado, porque a parte tática vai evoluindo demais, e a gente consegue hoje enxergar com o futebol europeu disputando competições na nossa televisão, na nossa frente, a gente vendo a diferença de como é uma Champions League e de uma Libertadores, o nível técnico, a questão tática, na nossa cara, a gente vendo que praticamente são esportes diferentes, a gente vai vendo que cada vez mais a gente está carente de bons técnicos, porque esses bons técnicos são os caras minimamente capazes de fazer o nosso time jogar, por mais qualidade que a gente não tenha, por vender os nossos jogadores cedo demais, etc e tal, times quebrados, mas com o estímulo certo, esses jogadores são capazes de responder. O Sampaoli, que não é nem esse técnico de primeira linha, fez isso com um time extremamente medíocre do Santos ano passado, transformando o Santos em vice-campeão à frente de tantos outros times com investimento maior, como o Palmeiras, como o Grêmio e tantos outros, jogando o futebol que muita gente colocava como um futebol mais bonito que esses times praticavam.
E o Sampaoli, repito, não está nem nessa primeira prateleira de técnicos no mundo. Mas vem de uma escola diferente, e se você for comparar a educação argentina para a brasileira, existe uma diferença absurda, haja vista, por exemplo, como eles estão lidando com a própria pandemia, como que o povo argentino lida com isso, como que o povo argentino lida com o fascismo, como que o povo argentino lida com o fato de ter tido uma ditadura e não olhar isso mais como uma possibilidade no país, porque eles se lembram do que eles viveram, do que eles sofreram, diferente de muitos brasileiros. Existe uma diferença cultural muito grande, muito capaz de produzir na Argentina melhores treinadores, porque você tem uma capacidade muito maior nesse país de desenvolver o cidadão como pessoa, com um pensamento crítico. E se engana quem acha que o treinador top é aquele apenas que sabe dar treino, ou aquele apenas que sabe motivar, ou aquele apenas que sabe... Não, o treinador é uma mistura de várias coisas. Ele é um gestor, ele precisa ser um crânio taticamente mesmo, ele precisa entender, ele precisa estar disposto a aprender todo dia, a entender as complexidades do jogo, que não são para qualquer um. A gente brinca que a gente tem aqui 200 milhões de treinadores no Brasil, mas a verdade é que a gente entende o futebol sobre uma ótica simplista. A gente olha o futebol e a gente até às vezes rechaça alguns comentaristas que vão além, que tentam explicar de uma forma mais complexa o que eles estão vendo, porque a gente de fato acha que entende, mas a gente não entende o jogo intrinsecamente. Tem alguma dúvida disso? Assiste aí na Amazon Prime a série do Manchester City, All or Nothing, que mostra muitos bastidores do Guardiola lá dentro dando instruções para os times. Eu me considerava um entendedor de futebol. Cara, eu não entendo nada que o Guardiola tá falando pros caras. É uma rebusquez absurda. Você vê que o nível que o cara vai é completamente diferente daquele que nós somos capazes de enxergar. É uma distância brutal do que tem aqui no Brasil, de chegar assim, ô Borges, sai aí, vem aqui, Aloysio. Agora você vai ficar de costas ali, você vai rodar nessa área aqui, vai esperar a bola. Mano, é um negócio muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo do que isso. E pra gente ter isso, só desenvolvendo a nossa educação, a nossa base, fazendo com que o Brasil seja um país cada vez menos desigual, que todo mundo tenha acesso à educação, que os jogadores não sejam apenas produto de fazer dólares com bolas na rede, mas também sejam pessoas, seres pensantes. Só num país mais homogêneo que a gente vai conseguir produzir melhores treinadores. Essa, por exemplo, é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eu estou certo, que eu estou errado? Passa por isso, passa por mais o quê? Comentem aí, a gente vai se falando. Claro, se não conhecer o canal, se inscreva, muito importante, ativa o sininho para receber todos os vídeos, melhor dizendo. E a gente vai se falando. Grande abraço, até o próximo vídeo.